YouTube. A gente segue então hoje, dia 2 de setembro, aula 36, competência concorrente, aí artigo 24. Vamos ver conosco aqui. Vejam só vocês. Lendo o dispositivo, então, depois a gente vai seguir para os comentários e no final de cada aula, lembrando, nós sempre estamos trazendo provas de concursos públicos e ordem comentada um por um, tá? Então a gente está fazendo os comentários de provas da OAB e provas de vários concursos públicos. Vale a pena conferir, sempre ao final de cada aula. E sempre também relacionado ao dispositivo que a gente está comentando. Então vocês estarão estudando o dispositivo e já aí sabendo como isso tem caído nos concursos públicos principais de todo o Brasil. Artigo 24, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre, veja só, uma observação aqui, antes, em azul aqui, vocês devem estar olhando aqui o vídeo, o dispositivo trata então da competência legiferante ou legislativa concorrente. Vejam só, o município, ele está fora aqui, hein? Toma cuidado. Competência legiferante concorrente, competência de legislar concorrentemente. O município não está entre os entes da federação. Só a União, os estados e o Distrito Federal. Cuidado aí, sempre cai isso em concurso. O município não está aqui, o município está sempre fora, então, da concorrente. Onde que está o município? No artigo 30 da Constituição Federal da República. Não obstante, vejam só, o inciso 2º do artigo 30, que eu estou falando, fala aí da competência suplementar. A competência comum já estudamos, está prevista no artigo 21. Tá? Uma pergunta aqui, a competência concorrente é cumulativa? Não, porque caso contrário, todos eles poderiam legislar sobre qualquer tema. Por isso existem os parágrafos, já a gente vai ver os parágrafos 1º, 2º e 3º. Vamos lá. Então, compete, voltando só um pouquinho, eu achei importante fazer essa observação na hora que acontece a dúvida. Vejam só, vou voltar então a ler agora na sequência. Compete, então, à União, aos Estados, ao Distrito Federal, a União está fora, a legislar. Então, é a competência de legislar. Concorrentemente sobre, agora sim, inciso 1º. O que pode legislar concorrentemente esses entes da federação? Direito tributário, direito financeiro, direito penitenciário, econômico e urbanístico. Tem um mnemônico aqui que a gente trouxe, mas vocês podem fazer o de vocês. TRIFPEU. TRIFPEU é tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, só para lembrar os 5 aí, direitos da competência legiferante comum. Uma observação já no inciso 1º, a gente traz também tudo de novinho, de mais recente de jurisprudência do STF para vocês do STJ. Estou lendo o julgado, importante. Lei Federal 9755 de 98, autorização para o Tribunal de Contas da União, crie o seu site próprio, sítio eletrônico denominado Contas Públicas para Divulgação de Dados Tributários e Financeiros dos Entes Federados. Será que pode? Vamos ver. O sítio eletrônico, gerenciado pelo TCU, tem o escopo, quer dizer, o objetivo, de reunir as informações tributárias e financeiras dos diversos entes da federação em um único portal. Essa é a ideia até da transparência, né? A fim de facilitar o acesso dessas informações pelo público. Será que bateu as portas do STF? Será que foi declarada inconstitucional? Não. A ausência de inconstitucionalidade, por ofensa ao artigo 163, inciso 1º do texto constitucional, o qual exige a edição de lei complementar para a regulação de matérias de finanças públicas. Então trata-se de norma geral voltada para a publicidade das contas públicas, inserindo-se aí na esfera da abrangência do direito financeiro, sobre o qual compete, evidentemente, a União legislar concorrentemente nos termos do artigo 24, inciso 1º, sob comentário aqui. ADI, onde vocês podem encontrar esse julgado para quem quiser se aprofundar mais? ADI 2198,
Relator ministro Dias Toffoli, abril de 2013. Saiu no diário em agosto de 2013. Vejam só, decisões, todas essas que eu trago para vocês, recentes. É o que está acontecendo hoje no mundo jurídico, de mais importante. E já passei, e se vocês deram uma olhada nos nossos vídeos de aulas anteriores, tem caído, as bancas têm pedido jurisprudência. Elas têm pedido jurisprudência. Razão pela qual esse cuidado, esse carinho que a gente está tendo por vocês. Evidentemente, para melhorar o nível das aulas e ficarem aulas efetivas, né? Aulas não só pragmáticas, mas de conteúdo também para vocês, meus amigos e ex-alunos, amigos do YouTube. Inciso 2º, estou lendo o dispositivo da Constituição. Orçamento, então compete aos entes federados legislar concorrentemente sobre orçamento, juntas comerciais. Inciso 4º, custas dos serviços forenses. Lembrando aqui, já caiu em concurso na área tributária, a gente já vai dando umas palhinhas de direito tributário também, tá? Que as espécies tributárias, não obstante parte da doutrina dizer que são 5 as espécies tributárias, na verdade é que o texto constitucional fala que tributo é gênero e que nós temos 3 espécies tributárias na categoria de impostos, taxas e contribuição de melhoria. As demais, entre aspas, formas de expressar a tributação, elas estariam encaixadas numa dessas 3 espécies, segundo aí a parte forte da doutrina brasileira. Então as custas, é o caso das custas dos serviços forenses. Natureza jurídica delas é taxa, tá? E o Supremo Tribunal Federal vem corroborar exatamente essa nossa assertiva. Vamos lá. Custas e emolumentos são espécies tributárias. Acabei de falar isso aí. Classificando-se como taxas. A União, os Estados-membros, o Distrito Federal é conferida a competência para legislar concorrentemente sobre custos dos serviços forenses, restringindo-se a competência da União no âmbito dessa legislação concorrente ao estabelecimento das normas chamadas gerais. Certo que, inexistindo tais, exercerão a competência legislativa plena para atender suas peculiaridades. Aí é o fundamento do artigo 24, inciso 4º, parágrafos aí. A DI 1624, relator ministro Carlos Veloso, e no mesmo sentido a DI 3260, relator ministro Eros Graus. Esse julgado é um pouco mais antigo, mas não menos importante para vocês, 2007. Compete também, então, na sequência do artigo 24, inciso 5º agora, legislar concorrentemente sobre produção e consumo, sobre, inciso 6, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa dos solos, recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Aqui já trago outro julgado para vocês. O município, porque tem repercussão geral, julgados com repercussão geral, a gente tem um maior cuidado de trazer para vocês também, porque tem importância extrema esses julgados, porque tanto que tem as ações repetitivas e recursos repetitivos, o STF se reúne e dá o tônus da chamada repercussão geral sob determinadas condições, aí até regimentais do STF e também legais. Então vamos lá ver esse julgado com repercussão geral. O município é competente para legislar, sim, sobre meio ambiente com a União e Estados. Quer dizer, competência, aí, lembra que eu falei lá no comecinho, o município estava fora? Mas olha aqui, é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado no limite do interesse local. E, desde que tal regulamento seja harmônico com a disciplina estabelecida nos demais entes federados. Artigo 24, inciso 6º, relator ministro Luiz Fux, maio de 2015, com repercussão geral. Tá? Porque ficava a questão, não, o município está fora, não pode legislar de jeito nenhum. Não. Em determinadas matérias, ainda mais com relação ao direito ambiental, é possível. Só que o município ele não vai poder legislar em desconformidade com as outras regras constitucionais, evidentemente, e leis. Então,
o julgado exige por parte do município que haja aí a harmonia com as disciplinas aí, a ser regulamentada relativamente aos demais entes federados. Então vejam só, é importante esse julgado. Inciso 7º, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Inciso 8º, compete então os entes federados, que eu já falei, menos o município, legislar concorrentemente sobre. Inciso 8º, responsabilidade por dano ao meio ambiente. Olha a questão ambiental toda protegida aí pelo texto constitucional. Ambiente ao consumidor, aos bens, direitos, valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. E águas? Águas privativa da União. Vocês lembram que nós já falávamos sobre isso em outra oportunidade, artigo 22. Tá? Inciso 9º, educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Cuidado aqui, isso vai cair em concurso, porque foi acrescido por uma emenda constitucional do governo Dilma, em 2015, emenda constitucional 85, onde cria a questão da tutela aí, da inovação, da pesquisa, desenvolvimento científico, enfim. Essa palavra inovação, antenado, fiquem antenados, isso vai cair em concurso. Mas é uma palavrinha só, professor, o Caldeiro, mas será que eles pedem bobeirinha assim? Isso não é bobeirinha, está no texto constitucional. Então cai sim, e às vezes o legislador, entre aspas, maldoso que é, o legislador, perdão, a banca, o examinador quis dizer, maldoso que é, e ele não tem como aferir o conhecimento de forma diferenciada por hora. Então, nessas questões objetivas de múltipla escolha, então eles suprimem palavrinhas do texto constitucional. Por isso que é importantíssimo os senhores estudarem a Constituição. Tá? É muito importante. A gente já que dá aula também em pós-graduações, a gente pergunta às vezes para aluno de pós-graduação: você já leu na íntegra a Constituição Federal do artigo 1º ao 250? Não, professor. A verdade é que não. Só os que interessavam na época dos estudos ou na matéria em pós-graduação. Vejam só, é importantíssimo. Às vezes a gente, estudante de direito, lê livros imensos, 500 páginas, mas se esquece de ler o básico, a Constituição Federal, e é isso que eles pedem em concursos públicos dos tribunais e provas da OAB, questões de múltipla escolha, o básico. Eles querem saber se vocês sabem o básico. Tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo com mais dicas para concurso. Inciso 10. Criação e funcionamento de processos de juizado de pequenas causas. Cuidado aqui também. São chamados GCRIM, os juizados especiais sejam civis criminais, no âmbito estadual ou também os juizados federais. Cuidado aqui. Inciso 11. Procedimentos em matéria processual. Isso aqui já caiu em concurso. Processo administrativo, amplo senso, e não processo. Que processo, vocês lembram que é competência privativa da União. Artigo 20 a gente já estudou sobre isso. Aqui não fala processo, aqui fala procedimentos em matéria processual. Por exemplo, rito. Então cuidado com esse dispositivo constitucional, inciso 11. Vamos lá na sequência, julgado importante. Vejam só, a gente traz o julgado aqui. Criação, por exemplo, de lei estadual de varas especializadas em delitos praticados por organizações criminosas. Vamos lá, vamos ver isso aí. A composição do órgão jurisdicional se insere na competência legislativa concorrente para versar sobre procedimento e não processo. Procedimento, aí tá certo. Em matéria processual, mercê a caracterização do procedimento como exteriorização da relação jurídica em desenvolvimento, a englobar o modo de produção dos atos decisórios, quer dizer, o rito, né, do Estado juiz, se com chancela ou de vários magistrados, de um ou de vários magistrados. Os Estados-membros, olha só o julgado 2013, plenário da STF, os Estados-membros podem sim dispor mediante lei sobre protocolo de distribuição dos processos. Isso é rito procedimental, então procedimento pode, no âmbito de sua competência, para editar normas específicas sobre procedimentos, não processo. Processo é da competência privativa da União. Lá nós já estudamos isso aí, em matéria processual. Então, vejam só, artigo 24, inciso 11 da Constituição Federal da República Brasileira, ADI 4414, vale a pena quem quiser se aprofundar, o julgado é de 2012, 2013, saiu no diário.
Inciso 12, Previdência Social, proteção e defesa da saúde. Legislar sobre a Seguridade Social, a competência legiferante privativa da União. Cuidado, né? Seguridade Social, a competência é privativa da União, competência de legislar. Por isso que nós temos a Lei 8.212, 813 de 91, que estão regulamentando os benefícios previdenciários e o custeio da Previdência Social. Aqui fala Previdência Social específico. Tá? Então, é possível, sim, proteção e defesa da saúde. Vamos ver aqui. Aposentadoria especial, outro julgado. Aposentadoria especial do servidor público distrital. Artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3º, que é o sobre o comentário. A competência concorrente para legislar sobre Previdência Social não afasta a necessidade de tratamento uniforme das exceções das regras de aposentadoria dos servidores públicos, necessidade de atuação então normativa da União para a edição de norma regulamentadora de caráter nacional. E a gente em outros vídeos já falávamos da importância da distinção entre lei nacional, que vale para todo o território federal, e a lei federal, porque existem doutrinadores que distinguem lei nacional de lei federal. Lei federal, por exemplo, seria o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, 812 de 90. É uma lei federal porque interessa o grupo dos servidores públicos federais, por exemplo. E já a lei nacional seria o processo penal, o processo civil, que vale para todo o território nacional, pelo menos no Brasil. Nos Estados Unidos a coisa é diferente, cada estado tem uma autonomia diferenciada e pode ter a sua legislação, o seu código penal, por exemplo, entre aspas, as suas leis criminais distintas. Tanto é que existem estados norte-americanos onde existe a pena de morte e outras que não. Então, relatora ministro aqui, Carmen Lúcia, julgado 2011, Diário Oficial 2012. Outro julgado importante, a Lei Municipal 86440 de 2000, ao proibir circulação de água mineral com teor de flúor acima de 0,9 miligrama por litro, pretendeu disciplinar sobre a proteção da defesa da saúde pública, competência legislativa concorrente, nos termos do disposto 2412. É inconstitucional lei municipal pela competência legislativa concorrente utiliza de argumentos de interesse local para restringir ou ampliar as determinações contidas no texto normativo. Relator ministro Eros Grau, 27 de outubro de 2009. A gente segue então. Inciso 13, assistência jurídica e defensoria pública. Aqui eu trago mais um julgado, né, sobre a defensoria pública e a gente segue. Inciso 14, proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. 15, proteção à infância e juventude. 16, organização, garantias de direitos e deveres das polícias civis. E agora, está quase caindo aqui, terminando o nosso bate-papo. E já eu já entro com a questão de concurso de defensor público. No âmbito, parágrafo 1º, estou lendo o texto constitucional, está terminando o artigo 24. No âmbito da legislação concorrente, sempre cai essa em concurso, hein? No âmbito da legislação concorrente, vejam vocês, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Bom, isso é uma regra constitucional de máxima observação. A União limita-se a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Vejam só, é a competência estadual suplementar. Então a legislação concorrente pode ser cumulativa, não cumulativa, né, suplementar dos Estados membros do Distrito Federal. Aqui eu trago um julgado, artigo 24 da Constituição Federal, compreende então competência estadual concorrente não cumulativa ou suplementar, artigo 24, parágrafo 2º, e competência estadual concorrente cumulativa, 24, parágrafo 3º. Na primeira hipótese, existe a Lei Federal de Normas Gerais, artigo 24, parágrafo 1º. Poderão os Estados do Distrito Federal, no uso da competência suplementar, preencher os vazios da Lei Federal das Normas Gerais, a fim de afeiçoá-las a peculiaridades locais, 24, parágrafo 2º. Na segunda hipótese, poderão aí os Estados do Distrito Federal, inexistente lei federal sobre normas gerais, exercer a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades, artigo 24, parágrafo 3º. Sobrevindo lei federal de normas gerais, suspende essa a eficácia da lei estadual no que... Então, como eu estava dizendo,
essa legislação, então esse julgado, ele é de 2013 pelo plenário do STF. Está terminando, pessoal. Parágrafo 3º. Inexistindo a lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender suas peculiaridades. Tá? É a chamada competência estadual concorrente cumulativa. Vejam só. Então, se não houver uma lei federal sobre as normas gerais, o que acontece? Os estados poderão se valer da competência legiferante de forma plena. Isso aqui caiu na DPU. Já vou discutir com vocês a questão do concurso da DPU do Espírito Santo. Tá? 2009, se não me engano. Parágrafo 4º. Só que, o que diz o seguinte, o parágrafo? Vejam só que ele está amarrado com o parágrafo 3º. Cuidado. Isso aqui não cai, pessoal, despenca. Todo concurso tem caído esse dispositivo. A superveniência de lei federal sobre normas gerais, o que acontece? Faz suspender a eficácia da lei estadual, que é regulamentada de forma plena, tá? No que lhe for contrário. Então não revoga não, e cuidado que vai ser perguntado isso já no concurso público. E outra coisa, não significa, quem lê esse dispositivo fala, então a lei federal vale mais que a estadual. Não. Legislação federal não significa que tem hierarquia com relação à legislação estadual, que por sua vez não significa que tem hierarquia sobre a lei municipal. O que existe é uma harmonia entre as competências delas. Só isso. Tá? Existe uma harmonia constitucional. Elas vigoram, elas vigem, elas estão vivas, entre aspas, cada uma no seu âmbito de competência, no seu alcance. Não está a significar esse parágrafo 4º que haveria hierarquia entre a lei federal, estadual e municipal. Quem colocar isso no concurso erra, porque já caiu várias vezes. Finalmente, questão prova DPU 2009, banca CESP. Estou acostumado a falar em artigo. Questão 121. Acerca da organização política e administrativa do Estado, julgo os itens a seguir. 121. Conforme prevê a Constituição Federal, é de competência material comum entre a União, Estados, municípios e Distrito Federal, planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente em casos de secas e inundações. Essa questão está errada, como já vi com vocês, já vimos em aulas anteriores, nesse bate-papo da Constituição Federal narrada, que essa questão está regulamentada no artigo 21, inciso 18 do texto constitucional. A competência lá, no caso, é da União Federal e não competência comum. Questão 122 da banca CESP. Suponha que um Estado-membro, vejam só, hein? Linkado no parágrafo 3º e 4º que acabamos de comentar. Suponha, então, que o Estado-membro da Federação tenha legislado de forma exaustiva acerca da assistência jurídica e defensoria pública, dada a inexistência aí de legislação federal sobre o tema. Neste caso, ao ser promulgada a legislação federal, a esse respeito, as normas estaduais incompatíveis com elas serão automaticamente revogadas. Aqui está afirmando, revogadas, serão revogadas. Não, né? Já vimos com vocês. É só voltar um pouquinho aqui no nosso curso, parágrafo 4º. Por isso tem que ler a Constituição. Leiam a Constituição, que vocês jamais vão errar uma questãozinha aparentemente simples como essa. Então vamos lá de novo. Parágrafo 4º. A superveniência da lei federal foi exatamente a prova. Sobre normas gerais, suspende, não revoga. Suspende só a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Vejam só, não há se falar em revogação, e sim suspensão da eficácia da lei estadual naquilo que for incompatível, no que for contrário. É isso. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.